quinta-feira. Quinta-feira, 11 de novembro de 2021. Começa agora pela Folha FM, mais um Folha no Ar, primeira edição ao vivo aqui pela Folha FM, pelo Face, pelo YouTube, pelo podcast, daqui a pouco editado também, você pode acompanhar esse programa. Estaremos disponíveis aí com este programa daqui a pouco em podcast. Às 17 horas tem reprise na Plena TV. Hoje Campos terá tempo chuvoso mais uma vez. Aliás, a previsão do Instituto Nacional de Meteorologia é de chuva até amanhã, inclusive amanhã com mais possibilidade de chuva do que hoje até. Porém, o tempo deve ficar nublado, chuvoso com 23 de máxima, 19 de mínima, agora faz 22 graus. Hoje, com a presença dos jornalistas Aloysio Abreu Barbosa e Arnaldo Neto, vamos conversar com os advogados Felipe Stefan e Carlos Alexandre. Eles formam a chapa Uma Nova Ordem, que vão concorrer aí, o que vai concorrer à eleição na próxima semana da OAB Campos. Foi feito um sorteio e pela ordem hoje, então, a gente conversa com o Dr. Felipe Stefan e Carlos Alexandre. Já já a gente conversa com vocês, vamos falar sobre vários assuntos aí pertinentes, claro que a essa eleição também, e dentro de instantes, então, a gente traz aí o bom dia de vocês. Dr. Felipe e Dr. Carlos Alexandre, é a chapa denominada Uma Nova Ordem. No oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional, qualidade certificada ISO 9001-2015, Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e apoio Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Antes da nossa entrevista, deixa eu rapidamente passar aqui pelo portal folha1.com.br, pelo menos umas das principais manchetes, depois, ao fim do programa, a gente repercute, né, e comenta essas notícias. Câmara aprova Previdência Complementar para servidores em Campos. Com possibilidade de mais chuvas, 5 famílias seguem desalojadas em Ururaí. Prefeitura de Campos finaliza contrato para obras do HGG. 4 presos durante a 9ª fase da Operação Refrenata, em Guarulhos. Restauração do Arquivo Público de Campos debatido na Alerj. Nova taxa de lixo de Campos não traz isenção para nenhuma área fiscal. Campos sem óbitos por Covid-19 há 8 dias. Sem dúvida, a mais alvissareira das notícias, a melhor notícia, né, que a gente tem aqui. São Francisco autoriza aulas presenciais nas redes privada e estadual. Comissão do Senado deve votar PEC dos precatórios até dia 24 e estreia amanhã, sexta-feira, em Campos, no Cine Kinoplex Avenida, do Shopping Avenida 28, o filme Marighella. Estreia nesta sexta-feira com sessão única diária às 20 horas e 40 minutos. São 7 horas e 10 minutos. Deixa eu trazer o bom dia do Dr. Felipe Stefan aqui neste programa de hoje. Trago o bom dia na sequência dos outros participantes e também integrantes desta bancada de hoje aqui do Folha no Ar, com a primeira, né, da série de 2 entrevistas com as chapas que estão concorrendo à eleição da ordem. Doutor Felipe, bom dia, muito bem-vindo a este programa. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luizinho, bom dia, Arnaldo Neto, meu candidato a vice Carlos Alexandre, os ouvintes do Grupo Folha,
aos amigos advogados e advogadas. É uma honra estar aqui novamente participando desse programa e nessa caminhada pela OAB. Muito obrigado. Doutor Carlos Alexandre, também muito bom dia, seja bem-vindo a este Folha no Ar. Bom dia, Cláudio, bom dia, Luiz, bom dia, Arnaldo, bom dia, Felipe, bom dia a todos, a todas que nos ouvem e nos assistem, né? E ressaltando a que você disse, né? Que maravilha, que alegria, sem mortes pela Covid. É isso, nada mais. Muito obrigado, doutor, muito obrigado, e que continue assim. Trago bom dia, então, aqui também do Aloysio Abreu e do Arnaldo Neto, para que a gente possa começar essa entrevista. Aloysio, bom dia, bem-vindo aí ao Folha no Ar, primeira edição, nesta quinta-feira especial, né? A sua semana de revezamento com o Arnaldo é para a semana que vem. Muito importante e bacana a sua participação aqui hoje no Folha no Ar. Obrigado, bem-vindo. Bom dia, Cláudio Nogueira, bom dia, Arnaldo Neto, bom dia, Felipe Stefan, bom dia, Carlos Alexandre, bom dia, sobretudo você, ouvinte, pelo streaming, telespectador do Folha no Ar. Nosso bom dia especial, duas categorias que sempre nos acompanham nesse início de jornada: os taxistas, motoristas de aplicativo. Vida difícil com preços dos combustíveis, né? Estamos aí solidários aí na luta de vocês. E não podia me furtar de, embora não seja minha semana, participar pelo respeito que tenho. E aprendi a ter muito garoto, ainda na ditadura militar, como os 18 não existiu, o papel da OAB naquele momento, e desde então, desde criança, sempre dei muito... reconheci a importância do papel cidadão da OAB, não só para os advogados, como para toda a sociedade em geral. E nessa festa da democracia aí da categoria, né, que elege nessa próxima semana o seu presidente, estou aqui participando com o Arnaldo no sorteio que foi feito, a ordem de hoje. A chapa tem Felipe Stefan na cabeça e Carlos Alexandre na vice. Amanhã vamos estar aqui conversando com a chapa, a outra chapa, para poder fazer mais ou menos as mesmas perguntas e colaborar um pouco aí nessa festa de democracia da OAB, da categoria dos advogados. É como você falou, o respeito pela OAB, pela instituição, é de fato muito bom, importante que se tem, e até mesmo extrapola um pouco a categoria nessa festa que você falou, justamente para que a população tenha conhecimento da importância dessa instituição, e claro que é uma categoria indispensável para todos nós. Meu caro Arnaldo Neto, muito bom dia, bem-vindo aí ao nosso Folha no Ar, primeira edição. E eu peço a você que então comece aí já no seu bom dia, né, essa entrevista de hoje, por favor. Bom dia, Arnaldo. Bom dia, Nogueira, bom dia, Felipe, Carlos Alexandre, Aloysio, bom dia sobretudo a você, ouvinte da Folha FM. Bem, então vamos começando aqui com um ponto que é comum em todas as eleições da OAB que já participei, em todas as conversas com os advogados, que é a questão da defesa das prerrogativas. Felipe, a gente começa com você, depois o Carlos Alexandre fala também sobre o mesmo assunto. O que são basicamente as prerrogativas e quais delas estão em risco e que a OAB precisa atuar para tentar essas garantias? Perfeito. O Arnaldo, a defesa da prerrogativa, ela está inserida na Constituição, no artigo 133. Isso foi uma construção muito bem idealizada por Bernardo Cabral, que foi o relator da Constituição, que é um advogado, ele foi senador, foi deputado, foi ministro. E quando ele construiu essa inviolabilidade do profissional, eu sempre disse isso desde lá de trás, que não se confunda prerrogativa com privilégio. A prerrogativa ela é exercida em benefício de outrem. O privilégio é em benefício próprio. A essa prerrogativa é dada a nós, advogados, a defesa do direito de terceiros. E quando um magistrado, um delegado de polícia, um servidor público, ou qualquer pessoa, agente público ou privado,
que tenta limitar ou impedir o exercício profissional, ele está colocando em dúvida ou ele está contribuindo para não deixar o profissional defender o legítimo direito de terceiros. Então, o que é a importância da comissão de prerrogativa? É fazer com que o advogado exerça a profissão e ele goze dessa inviolabilidade para que a ordem e a lei sejam aplicadas. Na gestão nossa passada, nós tivemos uma comissão de prerrogativa muito atuante, nós tínhamos um quadro de advogados que fazia parte dessa prerrogativa. E nós conseguimos, de certa forma, fazer com que a advocacia fosse mais respeitada, fosse olhada como profissionais que gozam desse preceito constitucional. E tivemos algumas atuações, inúmeras atuações, tá? Em favor da classe. Algumas, de primeiro a gente ia para o diálogo, como sempre foi, o primeiro passo da prerrogativa é ir, né, a autoridade e expor a ela o inconformismo da instituição com aquela violação, e caso persista o comportamento, são adotados medidas de providências, pedido de providências ou abertura de sindicância junto às suas respectivas corregedorias, seja do tribunal, seja da polícia ou seja de outro órgão qualquer. Esse é um assunto importante para a gente. Nós estamos com uma equipe de profissionais para montar essa comissão, para que a gente possa avançar e dar, mais que conferir ao advogado um direito, é conferir ao cidadão o exercício do seu direito. Teve, Alexandre quer responder também a pergunta do Arnaldo? Não, eu acho que o Felipe trabalhou bem o conceito, né? Ressaltando que prerrogativa não é privilégio, né? Se fosse apenas um direito que se limitasse à figura do advogado, a gente poderia falar até de privilégio ou não. Mas não é privilégio, né? Nós somos instrumentos, né? O advogado é instrumental. E se você cerceia o exercício desse instrumento, você está cerceando, no fim das contas, o próprio cidadão, o direito do cidadão. Isso é uma questão conceitual. Agora, o que acontece de forma mais comum na prática? Como que essas prerrogativas são violadas? Você tem é comum acontecer do serventuário tratar o advogado com desdém, do serventuário não levar ao juiz o pleito do advogado, da advogada. Você tem um processo que fica despachos comuns 2, 3, 4, 5, 6 meses ou mais aguardando. O advogado, a advogada aguardando o despacho. Você tem um juiz que não atende o advogado, né? Pede para despachar algo relevante, né? O advogado tem que pedir algo relevante. Nem tudo que você tem que chegar e falar no ouvido do juiz. Mas tem coisa relevante que você precisa falar. Você entende que a oralidade vai fazer o juiz compreender melhor do que ele lendo a petição, né? O juiz não aceita atender o advogado ou a advogada, né? Você tem a própria falta de urbanidade, que é muito comum, a falta de urbanidade entre serventuários, policiais e todo e qualquer agente público com o advogado. Isso precisa acabar, né? Eu acho que se o advogado ele não se sentir à vontade, não se sentir bem recebido no ambiente de trabalho dele, ele não tem por que trabalhar, ele não se sente motivado, ele não se sente respeitado, isso é um absurdo. Agora, foi o que o Felipe falou, assim, o primeiro passo é o diálogo, e eu sou a favor do diálogo no primeiro momento. É sentar, arrumar a casa e falar assim, olha só, juiz, juíza, converse com seus serventuários, partindo de Vossa Excelência, vamos primeiro tratar o advogado, a advogada com mais urbanidade, vamos tratar, ouvi-lo, vamos ver o que ele está pedindo. Agora, no segundo momento, se persistir, né, esse tratamento ruim, esse tratamento desrespeitoso, nós temos que elevar o tom, a OAB precisa elevar o tom, ainda que chegue até o CNJ. É inconcebível que nos dias de hoje, com tanto ódio espalhado pelo país, que o advogado, no exercício da sua profissão, não tenha sequer
sequer se sinta bem recebido no seu ambiente de trabalho. Então, acho que prerrogativa é isso. Prerrogativa, eu costumo dizer que é um pouco que enxugar gelo, né? Enxugar gelo porque você consegue resolver 80%, 85%, mas nunca vai chegar a 100%, que também passa muito por essa questão de relação humana, né? Você vai ter sempre um serventuário que acordou de mau humor e que vai não tratar bem o advogado, a advogada, do mesmo jeito que pode acontecer de alguém vendendo roupa, vendendo um sapato no balcão, não tá com um sorriso, não tá... Isso vai acontecer. O que não pode é virar sistêmico, o que não pode é ser estrutural, que é o que a gente tem hoje. Assim, não são casos isolados de distrato com o profissional. Virou a regra. E eu acho que isso precisa mudar. Virou a regra o processo ser lento, né? Virou a regra o advogado não ser atendido, né? Virou a regra você não ter o seu pleito ouvido. Não pode ser assim. Então, assim, casos pontuais podem ser tolerados, porque, repito, faz parte do convívio humano. Mas se tornar algo inerente à profissão do advogado, o advogado se surpreende quando é bem atendido. A advogada se surpreende quando tem um despacho rápido, né? A gente aplaude, não tem que aplaudir, isso é mais que o comum, né? Então, enxugar gelo nesse sentido, assim, realmente, acho que não vai haver uma presidência que vai conseguir resolver isso 100%. Vai ficar de braços cruzados, enxergando, vendo, assistindo, isso virar ou comum ou normal, é intolerável, não dá mais para aguentar isso. O quadro que vocês estão narrando, sobretudo você, Alexandre, é que teria virado regra na comarca esse tipo de, vamos colocar assim, desconsideração ao exercício do advogado, né? O quadro é esse mesmo? Isso chegou? Está banalizado isso? Veja, não é na comarca, é no Brasil. É um programa nacional. No Brasil. Eu vou ser muito sincero, né? Se existirem serventuários ou me ouvindo, podem até me crucificar. Eu, particularmente, eu tenho poucos problemas disso, porque os meus processos são muito virtuais, são muito eletrônicos, são muito técnicos, né? Sim. Mas a maioria dos advogados tem processos mais complexos, que envolvem questões mais fáticas, questões mais conturbadas no sentido fático, de prova, isso e aquilo. E muitos reclamam, a maioria absoluta reclama da morosidade dos processos, o que leva a crer que é estrutural. E o tempo inteiro a gente ouve reclamação, principalmente pela circunstância que é real, de quase todas as serventias aqui em Campos, por exemplo, estarem sobrecarregadas. Juízes, inclusive, sobrecarregados. Veja que a coisa tem causa e efeito. Nós temos causa e efeito. Nós temos juízes que respondem por 3, 4 varas. Bem, o cara que responde por 3, 4 varas não vai atender bem em nenhuma. Não vai dar resposta rápida em nenhuma. O juiz que não dá resposta rápida coloca um problema para o serventuário dele, que também não consegue responder rápido para o advogado. E o serventuário que não tem uma boa resposta para o advogado, já surge um clima de animosidade. Então já é um cara assim, eu já não estou entregando meu trabalho porque o juiz não entregou para mim, eu não tenho mais o que falar e perde a paciência. Ou seja, talvez a coisa comece pela falha sistêmica de pessoal, pela falta de serventuário, pela falta de juiz, que cria esse clima todo. Mas pelos relatos de advogados e de advogadas, Aloysio, me parece ser algo que está presente, permanente, na nossa também, infelizmente, na nossa comarca, em âmbito estadual e em âmbito federal. Felipe pode dizer melhor do que eu, um pouco também em âmbito trabalhista. Eu acho que trabalhista, coisa com 4 varas, está andando um pouco mais redonda, mas também não é isento de crítica, não é isento de reclamação. Então, eu afirmo isso a partir da reclamação dos colegas, entendeu? Felipe, quer falar? Eu queria ressaltar ainda, Luiz, que na nossa gestão passada a gente teve uma atuação muito grande em prerrogativa. E o diálogo sempre foi o tom primeiro, né, da resolução desse problema. Mas, em alguns momentos, não é confortável
não é uma coisa que traz prazer, mas nós tivemos que mover representações, né, junto às corregedorias. E essas representações foram exitosas, porque no servidor público, ele quer ter uma sindicância, um processo administrativo contra ele. Então, a comissão ela não pode se furtar também a adotar as medidas legais, como até o próprio Carlos Alexandre falou mais cedo, seja junto à corregedoria ou seja junto ao CNJ. O que o advogado quer é poder ser tratado com urbanidade, isso está na lei, ser respeitado no exercício da profissão e poder ter... E aí, outro ponto que o Alexandre falou, que a gente vai talvez falar mais à frente, a falta de juízes em varas, nós temos varas aqui que estão desprovidas de juízes titulares, isso também é prerrogativo, porque isso tira do advogado o direito de entregar a prestação jurisdicional em tempo razoável. Isso cria um desconforto profissional, porque muitas vezes essa morosidade cai na conta do profissional e não o é. Então, dentro da nossa proposta, a gente ataca isso também, no bom sentido, de voltar a ter uma interlocução com os tribunais para prover essas varas que estão sem juiz titular de juiz. Não vai ser fácil, né? Porque a gente sabe que existe carência de magistrado nos quadros do tribunal, mas é necessário. É necessário hoje que a instituição vá para o Tribunal de Justiça, tenha um diálogo permanente com a presidência, no sentido de tentar prover as varas de juízes, e com a corregedoria, no sentido de prover serventuário. Eu acho que a realidade hoje da nossa comarca nós temos um grande número de serventuários, nós temos um grande número de estagiários. Eu sou a favor do estágio, tá? Mas existe uma carência de servidores. Há coisas que o estagiário ainda não está preparado. E aí só o serventuário que ele foi preparado através de um concurso, né? E ele passa por um treinamento que ele é capaz de fazer. Então, às vezes, a gente sente, nós que somos advogados atuantes e outros, vê muito erro de processo. E a gente sabe que aquele erro ali foi porque o profissional ainda não conhece o processo, seja ele o processo civil, o processo penal. Então, a gente precisa fazer esse trabalho. Isso, para mim, também é prerrogativo. Você ter juiz na comarca, você ter serventuário na comarca. Alexandre falou uma coisa importante, em São João da Barra, salvo o melhor juízo, me parece que é um juiz para 2 varas cíveis, 2 juizados do eleitoral. Essa informação obtida essa semana. É desumano. Então, há uma morosidade, né, em que ela desagrada o advogado e ela fere a prerrogativa, porque, como eu falei no início, o advogado ele tem que trabalhar com desenvoltura para entregar a prestação jurisdicional. E se ela demora muito, a prerrogativa dele está sendo violada. Não é só a falta de urbanidade, é também a morosidade injustificada. Essa coisa que vocês dois tocaram, bateram muito nessa tecla da prerrogativa, distinguindo a prerrogativa de privilégio. No meio de vocês, é muito comentado. Vou citar um caso que eu não vou nominar o caso, não vou fulanizar o caso, é só para exemplificar. É muito citado que essa eleição da OAB aqui em Campos começou quando um advogado foi detido, não no exercício da profissão, e foi conduzido à delegacia, e Felipe e Cristiano foram lá para prestar solidariedade ao profissional. Sem citar o caso, como distinguir, nesse caso aqui específico, e sem citá-lo, sem nominá-lo, como é que se pode distinguir privilégio de prerrogativa no papel da OAB? Vamos lá. Esse caso aí é um caso bem diferente, né? Mas a gente tem como explicar bem para que fique bem entendido. A doutora Madeleine, delegada de polícia, ela ligou para minha esposa, né, que ela queria falar comigo, era um domingo à noite, e eu atendi o telefone, não sabia do que se tratava, e ela falou: Felipe, eu não conheço o atual diretor da OAB, não sei
quem é presidente, e eu tenho o seu contato, tomei a liberdade de te ligar. Tem um advogado lá que está detido, né? E eu gostaria que você ou alguém fosse lá para acompanhar o caso. Ele realmente não havia sido detido por ser advogado, mas ele estava detido. Eu falei, doutora Madeleine, eu vou dar uma ligada para um colega advogado criminalista e a gente vai acompanhando esse caso. Ela falou, não, sem problema. Eu indiquei um colega, o colega foi, e depois o colega me ligou, presidente, acho melhor você vir para cá. A coisa está um pouco embolada, eu preciso da sua ajuda, e me dirigi à delegacia. E aí um outro colega me ligou, um outro criminalista, você está onde, presidente? Falou, eu estou aqui na delegacia, tem um colega que está preso, e aí a detenção dele era por motivos de ordem pessoal, nada a ver com uma profissão. Né? Talvez a gente, quer dizer, eu tenho certeza que a gente foi lá como advogado, não como instituição. Tá? E aí, no curso da detenção, a doutora resolveu fazer uma diligência na residência do detido. E aí nós avisamos, olha, ali na residência dele também funciona o escritório. E a lei diz que para a autoridade entrar no escritório do advogado, a autoridade precisa de um representante da OAB. Porque a residência era atrás, mas o escritório era na frente. E foi aí que a doutora Madeleine, eu tinha até o telefone do presidente, passei o telefone para a doutora Madeleine, e aí a doutora Madeleine solicitou a presença do presidente para ir lá acompanhar a diligência no escritório, porque para entrar na casa tinha que passar no escritório, e o acompanhamento da OAB era para guardar a inviolabilidade dos documentos que estavam ali guardados. Até porque hoje nós temos uma Lei Geral de Proteção de Dados, né, que o advogado ele tem que ter essa reserva de confidencialidade, não só diante da confidencialidade em si, mas diante da nova lei. Né? Então, a presença da instituição ali era para que não fosse violado qualquer informação, seja ela física ou virtual, que estivesse presente no escritório do advogado. Então, aí entra a questão da prerrogativa da inviolabilidade. Né? Ou seja, ela adentrou na residência, fez a diligência toda, até aí tudo bem, mas no quesito escritório, dado a inviolabilidade, precisa-se de um representante da instituição. Só esse ponto é importante para diferenciar. Torna-se prerrogativa porque documentos estavam, né, digamos, sob proteção de sigilo, são documentos não pessoais, mas documentos dos clientes. Isso, perfeito. Então, tem que estar sempre envolvido o interesse do cliente para qualificar como prerrogativa. Daí que prerrogativa não pode ser, em hipótese alguma, chamada de privilégio. É bem distinto, né? Bom, tem uma pergunta aqui do grupo de WhatsApp deste programa e do blog Opiniões, que é do Aloysio, e vem também advogado Hanania Moujin, né? Que é advogado, né? Claro, como eu falei, e ele diz aqui, durante todo o período da pandemia, a OAB Campos pouco se manifestou sobre as ações do governo local. Suas comissões nada produziram no sentido de trazer mais transparência às atividades do governo no enfrentamento da crise, nas decisões do governo relativas às áreas de saúde ou mesmo educação. Ele também é presidente do Sindicato dos Pais de Alunos da Rede Privada de Campos, né, de rede privada. Aqui os doutores acreditam esse vácuo, vez que a ordem sempre foi das mais atuantes instituições da sociedade civil, no que pertine à fiscalização dos órgãos públicos e das garantias dos direitos civis individuais. Teriam efetuado algo diferente se fosse a administração de vocês? Felipe, por favor.
Quer falar, Alexandre? Posso. Eu bato muito nessa tecla, né? Vamos lá. Como a gente está falando de OAB, a OAB não pode tomar atitudes sem respaldo em lei, principalmente sem respaldo na Constituição. Então, assim, a OAB não pode se arvorar e interferir em assuntos aos quais ela não tem acesso por falta ou por proibição legal. Tá? Porém, e aí que é o ponto, a OAB, pela Constituição e pela lei, é uma instituição totalmente diferente, absolutamente diferente das outras entidades de classe. Se existe um instrumento poderosíssimo de controle de validade do ordenamento jurídico, esse instrumento é chamado as ações de controle concentrado, né? A gente tanto ouve falar aí, ADI, ADC, ADPF, né? São as ações que fazem com que, de imediato, de pronto, uma lei seja publicada hoje, no final do dia, alguém acessa ao Supremo diretamente, pode até conseguir uma liminar suspendendo a lei ou outros atos. No artigo 103 da Constituição, poucos são os atores políticos e institucionais que podem acessar diretamente ao Supremo. Presidente pode, Procurador-Geral da República pode, chefe da mesa do Senado, da Câmara, governadores, Assembleia Legislativa, partidos políticos e OAB Federal. E ainda são autorizadas entidades de classe de âmbito nacional e sindicatos, mas não lhes é dado nome. Qual entidade de classe? Diz que a entidade de classe tem que ser de âmbito nacional. E aí tem jurisprudência velha do Supremo que diz, por exemplo, que a Associação de Magistrados do Brasil pode, desde que seja interesse dos juízes, da classe profissional, da profissão, reajuste de salário, né, trabalho. Um sindicato de âmbito nacional pode, desde que a lei seja referente a aquela classe, interfira no papel daquela classe. Por exemplo, sindicato dos médicos, vamos dizer assim, ou associação dos médicos. Só pode propor ação se tiver lei envolvendo o interesse dos médicos. A OAB é legitimada a propor ADI sob lei que versa desde hora de trabalho num banco até lei sobre o processo eleitoral. A OAB é chamado legitimado universal. Ela pode propor esse tipo de ação contra qualquer tipo de lei. E por quê? Porque pela lei, artigo 44, inciso 1, antes da OAB ser uma entidade de classe, ela tem como função defender a Constituição, as leis, a ordem jurídica, os direitos humanos, o Estado democrático e por aí vai. Portanto, a OAB não é qualquer entidade de classe. A Luísa falou da história da OAB. Essa história foi positivada na Constituição e na lei, no nosso estatuto. Essa história de trabalho, de defesa da democracia, do Estado de Direito, foi positivada como primeira função da OAB. Até antes, na ordem, né? No inciso 2 é a papel dela como entidade de classe, né? Defender e fiscalizar os advogados. Mas no inciso 1 está isso aí. Portanto, quando a OAB interfere em algum assunto político, em algum assunto de governo, ela não está sendo voluntariosa, ela não está sendo casuística, ela está cumprindo a sua função constitucional e legal. Eu acho que isso é importante demais. De forma que quando a OAB não faz, ela deixa de cumprir uma função constitucional e legal. É tão ilícito fazer o que não está autorizado quanto deixar de fazer o que a lei e a Constituição determinam. E o que a gente tem visto ultimamente é uma OAB verdadeiramente omissa. A pergunta ela é perfeita e muito bem colocada. A OAB, quando interfere, quando oficia um órgão público para dizer assim, olha, sua lei não passa pelo crivo nosso de constitucionalidade, ou seu ato administrativo não passa pelo nosso crivo de legalidade. A gente entende que é errada, é equivocada. Por favor, reveja. A gente acha, a OAB está opinando no sentido... A OAB está cumprindo o papel dela de zelo pela Constituição, pela ordem jurídica. Não está sendo voluntariosa, né? Não está sendo oportunista, pelo contrário. Então, de forma que não fazer também é
tanto violar a ordem jurídica como fazer o que não deve. E é o que a gente tem visto. Na nossa gestão, durante a nossa gestão, houve um governo que foi... Só fazer uma pergunta, Alexandre, perdoe. Claro. Falou, usou uma expressão forte, a OAB está sendo omissa. Você se refere ao OAB Campos ou ao OAB no sentido nacional? Então, eu não acho que a OAB, em sentido federal, foi omissa. Há muita crítica ao presidente nacional, Felipe Santa Cruz, nesse sentido. Mas eu acho que o Felipe Santa Cruz ele é partidário. Então, eu tenho uma crítica a ele. O tipo de atitude que ele toma me parece partidária, principalmente historicamente partidária, né? Porque ele vem de uma família que o pai foi perseguido e foi, em tese, morto, né? Pela ditadura. Em tese não, né? Foi morto pela ditadura, ele nunca teria tido corpo queimado aqui em Cambaíba. E tem essa suspeita, e ele nunca teve o direito de velar e enterrar o pai. Ele traz isso, e aí ele enfrenta um presidente que defende a ditadura, e ele traz para o lado pessoal e até partidário. Então, veja, eu acho que ele erra no tom e no jeito de fazer. Mas o papel da OAB é aquele, se ele acha que o governo federal está errado, ele tem que fazer. Do mesmo jeito que a nossa seccional, se o governo estadual está errado, ela tem que fazer. E do mesmo jeito que se a OAB entende... Então, quando eu falo de omissão, eu não ouvi em momento algum a OAB local se manifestar sobre qualquer ato da prefeitura. Então, eu só posso concluir que ou ela está sendo omissa ou a prefeitura só fez coisa certa, coisa boa, né? Coisa legítima. E assim, eu acho que nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Durante a nossa gestão, nós enfrentamos um governo que talvez tenha sido o governo mais acusado de corrupção dos últimos anos, que foi o governo Mocaibe. Tá? Governo Mocaibe... Sem falar nomes. Mas foi nessa época de gestão, mas isso é fato, né? Governo passado, né? E o governo Mocaibe, inclusive, tentou fazer convênio com a OAB, remunerando a OAB por convênio, nós recusamos. Era um caixa de, salvo o melhor juízo, R$120 mil por mês para a OAB. Era uma forma do governo Mocaibe calar a OAB. E nós recusamos, nós temos testemunhas disso, e a história relata isso. E os atos de corrupção, a acusação de corrupção continuaram. O que nós fizemos? A partir de dados levantados, eu não me recordo agora esses dados, não sei se foi uma CPI ou se foi algum partido, mas dados levantados de supostos desvios de recursos nas obras emergenciais, naquele alagamento que teve, a gente levantou e formulamos uma representação perante o Ministério Público, para que o Ministério Público agisse em torno dessas acusações que estavam ocorrendo de desvio de recursos na época das obras emergenciais. E que eu me lembre, essa representação teve andamento, teve segmento, só que antes da conclusão, a própria Procuradoria da República em Campos e a Justiça Federal juntos prenderam procurador-geral, prenderam secretários, afastaram o Mocaibe. Então chegaram mais um pouco na frente. Mas a OAB não se calou. Telhado de vidro. Telhado de vidro? É isso. Mas a OAB não se calou. Tanto não se calou que vocês vão recordar que essa prisão, ela foi... Tanto a prisão quanto o afastamento de Mocaibe foram revogados por uma canetada do presidente do STJ à época, Humberto acho que era Humberto Gomes de Barros. Que chegou ao STJ chegou a desembargador pelo 5º, então atendia. Nós peticionamos, mesmo não sendo partes, a OAB local peticionou nesse processo. Lembra, Felipe? Peticionou, fizemos a petição lá no... Eu quero fazer uma observação, Aloysio, que eu acho interessante nesse caso, que a gente participou, né? Que mostramos o nosso inconformismo, abrimos uma processo administrativo na OAB, montamos uma comissão para colher porque nós recebemos muitas denúncias, né? Porque realmente a coisa parece que estava muito fora do tom. Mas em dado momento, quando houve essa prisão, eu recebi uma ligação dos advogados dos presos, dizendo que eles estavam sendo cerceados no direito de acesso aos autos. E aí nós mudamos, e aí a OAB, né, sobre a minha pessoa,
Entrei em contato imediatamente com o corregedor do Tribunal Regional Federal, que eu me esqueço o nome dele agora, acho que era Dr. Sérgio, eu não me recordo o sobrenome, e briguei pelos advogados. Porque uma coisa é a OAB pugnar pelo respeito ao erário público, e a outra é a OAB, no mesmo sentido, dentro da mesma, se furtar a defender a prerrogativa do advogado. Então, nós atuamos em duas frentes, né? Uma, porque a gente entendia que havia, de certa forma, equívocos na administração pública que comprometiam o erário. E eu estou sendo respeitoso. E a outra era, peraí, tudo bem, se o judiciário entende que realmente houve esse erro e prendeu, agora tem que dar acesso aos advogados, para que não hajam excessos e para que os acusados tenham o direito de se defender. E aí houve uma atuação nossa de prerrogativa, e depois eu me lembro que eu entrei em contato, já havia 24 horas, eu acho, que os advogados não tinham acesso aos autos. Eu me lembro que eu fui em estado 10 horas da manhã, no dia seguinte, né, e a operação foi no dia anterior de manhã, e depois que eu consegui falar com o desembargador, 4 horas da tarde, o advogado me ligou e ele agradeceu, porque eles tinham acabado de ter acesso à íntegra do processo judicial. Acho que vale esse registro. Porque, não vale o registro, não. É fantástico você lembrar disso, que todas as... Parece tabelinha aqui, a coisa foi combinada. Não foi, eu esqueci desse detalhe. Eu lembrei. Eu estava só com essa verve da atuação. No meio da tarde, depois da gente ter acionado o desembargador, nesse caso a gente não foi direto ao juiz federal, ao Fabrício à época. Nós fomos só depois. E depois que acionamos o desembargador, o Felipe acionou, nós fomos ao juiz federal. E ele veio falar, poxa, mas por que vocês falaram primeiro com o desembargador? Eu me lembro como se fosse ontem. Excelência, a OAB, de certa medida, concorda com a decisão de Vossa Excelência, tanto que temos representação contra esse governo sobre o mesmo fato. Mas uma coisa é concordar, outra coisa, os advogados não terem acesso. Não, mas se vocês falassem direto comigo, não, mas não era necessário falar direto com Vossa Excelência, não era necessário ter esse problema. Aí ele chamou o procurador da República e falou, o acesso aos autos será dado agora de imediato para todos os advogados. Apenas estou comunicando ao procurador, não, tudo bem. E aí os advogados passaram a ter. São coisas, vejam qual é a diferença de uma OAB que atua nos 2 incisos do artigo 44. Defendendo a sociedade, esse é um ponto. Defendendo o advogado é outro ponto, sem misturar as questões. Obrigado, Felipe, pela lembrança. Foi isso mesmo que aconteceu, exatamente. Bom, são 7h49, nós estouramos um pouco esse bloco. Não há problema algum, mas a gente faz uma rápida pausa agora para o intervalo e, na sequência, continuamos com o nosso Folha no Ar, ouvindo aqui os candidatos a presidente e vice na chapa Uma Nova Ordem pela eleição na OAB Campos. Próximo bloco, oferecimento de Proteus, serviços de saúde e medicina ocupacional com a qualidade certificada ISO 9001-2015. Unimed Campos, cuidar de você. Esse é o plano. Laboratórios Plínio Bacelar e Unicred Norte Lagos. Quem conhece, valoriza. Só para confirmar e lembrar também, amanhã estreia no Kinoplex da Avenida, né, do Shopping Avenida 28, o filme Marighella. Não perca a sessão às 20h40, uma sessão diária. A Proteus